Pois é, e o Dávila falou lá atrás, né, que a depender do que vier a acontecer nessas reuniões das lideranças brasileiras com os representantes do governo dos Estados Unidos sobre a taxação, isso também pode mudar o jogo político, né? Fico imaginando se Tarcísio de Freitas negocia a reversão, por exemplo, dessas tarifas. E aí? Nossa, salvador da pátria. Talvez ele se torne incontestavelmente o nome mais adequado, na visão de muitos, para disputar, por exemplo, as eleições presidenciais no ano que vem. Mas, por falar em negociações, o governo federal e o governo de São Paulo, portanto, o presidente da República e o governador Tarcísio, vão fazer reuniões com empresários nesta terça-feira, justamente para discutir a taxação de 50%. Uma reunião com representantes de vários setores deve acontecer pela manhã no Palácio dos Bandeirantes. À tarde, um outro encontro vai acontecer no Palácio do Planalto. Então é possível que uma das reuniões seja esvaziada, essa é a previsão. Isso pode acontecer, está no radar. O governo federal oficializou nesta segunda-feira a criação de um comitê para reagir ao tarifaço dos Estados Unidos. Começar essa com o Cristiano Beraldo, a gente tem visto, né, Beraldo, as articulações que vêm sendo feitas pelo governo federal, mas, em paralelo, o governo de São Paulo não está aguardando simplesmente de braços cruzados o governo federal tomar as decisões e apontar qual será o caminho para os estados. O estado de São Paulo é muito poderoso, muito forte, né? Reúne um número substancial de indústrias. É preciso largar na frente e pensar em uma alternativa e uma saída. Concorda com várias frentes de negociação abertas, ainda que em algum momento elas possam se desautorizar, ou pelo menos haver algum tipo de conflito nas decisões tomadas, Beraldo? Neto, quando se lida com uma estrutura burocrática desconhecida, que não faz parte do cotidiano, no caso, outro país, como os Estados Unidos, que tem uma forma de funcionar bastante diferente do Brasil, todos os esforços são bem-vindos. Há caminhos a serem percorridos que podem trazer um resultado positivo, mesmo se percorridos através do estado de São Paulo, que, precisamos lembrar, possui escritórios comerciais em diversos países. O estado de São Paulo se consolidou como um estado que leva a sério essa prospecção de negócios e investimentos em outros países para fortalecer o estado de São Paulo. Então, ele tem essa interlocução internacional bastante consolidada. Além disso, as associações de classe que têm correspondentes nos Estados Unidos, essas associações norte-americanas, porque reúnem lá os clientes dos produtos brasileiros, são muito bem articuladas em termos de lobby, conversam com os deputados e senadores, têm uma boa entrada junto ao governo federal, sabem os caminhos a serem percorridos. Então, isso tudo está sendo utilizado nesse momento. Não é uma interlocução que obrigatoriamente precisa seguir o trâmite do presidente da República, do Itamaraty, que emite um ofício, coloca no correio, chega lá, tem um carimbo, a Via Rosa, não sei o quê, tal. Não é assim. E aí, importante a gente lembrar essa questão da narrativa, Caneto. No final de semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin estava em São Paulo com uma reunião marcada, salvo engano, ontem de tarde, no domingo de tarde, com grandes empresários afetados pelas tarifas anunciadas por Donald Trump. Às vésperas, pouco antes de iniciar essa reunião, o vice-presidente cancelou o encontro a pedido, ao que consta, do presidente Lula. Por quê? Porque o presidente Lula agora quer se colocar como o interlocutor do empresariado, aquele que vai resolver o problema de todos, ser o salvador da pátria. Essa é a sinalização que vem de Brasília. Mas, de novo, a gente separa o trabalho profissional sério, objetivo, que tenta negociar, dialogar e encontrar uma solução junto às autoridades americanas. E esse outro lado que despende uma energia brutal, gigantesca, simplesmente tentando ver qual é a narrativa que vai prevalecer, quem vai sair de herói, quem vai sair de vilão. Mas os empresários, as pessoas, os brasileiros não estão querendo saber disso, estão querendo ver o problema resolvido.
Você, Durso, como avalia essas movimentações, essas articulações que vêm sendo feitas pelo governo federal e também pelo governo estadual aqui de São Paulo, na tentativa de negociar, apresentar talvez alternativas para rever essa taxação que foi anunciada por Donald Trump? Enfim, nós trouxemos também a reflexão dos nossos comentaristas na semana passada sobre as demandas de Donald Trump, né? Porque se fossem demandas simplesmente comerciais e técnicas, seria mais fácil negociar. Quando a gente trata de questões mais subjetivas e que muitas vezes não fazem parte da tomada de decisão daquele poder, fica mais difícil, né? Caniato, a verdade é que Trump coloca essas exigências, mas na verdade não tem essas intenções. A prova disso é que Trump taxou o Brasil e alguns dias depois taxou o México, a União Europeia. Qual o problema do México? Qual o problema da União Europeia? Qual o problema desses países? É só um. É que Estados Unidos, e pela forma de Trump governar, faz de alguma forma pressão geopolítica nos outros países através dessas tarifas e dessa taxação para chegar onde deseja. Essa é a realidade. O Trump foi muito inteligente ao incluir na sua carta questões de política interna aqui, debate público sobre a perseguição de Jair Bolsonaro e essa polêmica da polarização, porque aí ele não tem, por exemplo, um antagonismo gigante no Brasil. Porque se Trump falasse, eu estou taxando o Brasil em 50% porque, por exemplo, nesta relação o Brasil é sempre favorito, né, ou sai sempre como favorito, bastaria as análises dos dados para mostrar que é mentira, que os Estados Unidos nessa parceria sai muito melhor. E aí ele teria o Brasil inteiro contra ele. Então, para não ter esse antagonismo popular total, ele colocou situações que envolvem esse debate público do Brasil e ele racha o Brasil dessa forma com relação às tarifas também, não tendo antagonismo absoluto. Então, o Trump é muito inteligente, mas na verdade nós sabemos. O Trump está preocupado com o BRICS, o Trump está preocupado com a desdolarização do mundo, está preocupado com a China, com a Rússia, está preocupado com esses debates que fazem a economia dos Estados Unidos não ser mais a maior economia do mundo, como sempre foi. E aí, com as suas tarifas, ele faz isso não só com o Brasil, mas alguns dias depois com o México e com a União Europeia, ficando claro que a questão é econômica. Se a questão é econômica, o Brasil precisa cuidar de si. E para cuidar de si, nós precisamos de união. Porque a intenção de Trump era exatamente desunir a população para que a gente não chegue num consenso. E tanto para Lula como para Tarcísio, é muito difícil para suas bases essa composição interna, porque quando o Tarcísio senta ao lado de Lula, ele é cobrado pela direita ou pelo bolsonarismo, e quando Lula senta ao lado de Tarcísio, ele é cobrado pelos petistas, dizendo, mas não, você não pode dialogar com esse tipo de gente, né? Seria as manifestações. E, na verdade, deve dialogar, porque um é presidente da República e outro é governador de um dos estados mais importantes do país. E é assim que a gente vai chegar a respostas diplomáticas ou até com reações com devolução da tarifa, que eu acho que não é a reciprocidade, né? Não é o melhor caminho, mas é dessa forma que a gente precisa lidar com esse problemaço que o Brasil tem agora no início do mês que vem, de uma tarifa que vai prejudicar os brasileiros. Então não é uma questão pessoal, é uma questão pública, é uma questão da nação. E para a gente resolver isso, a gente precisa de união dos estados com o governo, mesmo que ninguém saia ganhando dessa história como o indivíduo que resolveu a questão. E para Lula, é interessante ter o Tarcísio ao seu lado, porque o Tarcísio tem comunicação direta com Jair Bolsonaro, com Eduardo e com essas figuras que estão muito próximas de Donald Trump. E a mesma coisa para Tarcísio, porque quando ele senta ao lado do governo federal, ele está pensando no governo, ele está pensando na população e muitas vezes está pensando em mostrar que ele não é radical, que ele não entra nessa polarização, o que do ponto de vista político pode ser positivo também para a sua intenção, se existir, de futuros cargos na presidência da República. Dávila, a ampulheta foi virada, né? O tempo está correndo. É preciso agilizar com essas reuniões para tentar achar uma saída. Enfim, o governo federal criou esse comitê interministerial. Haverá amanhã uma reunião, inclusive, com integrantes de alguns setores produtivos, com alguns empresários, e também amanhã uma reunião coordenada pelo governo do estado de São Paulo. O que a gente
precisa tratar, considerar de que maneira eles devem estabelecer alguns parâmetros para avançarem nessa negociação. Mas eu queria que você fizesse o exercício. Como negociar quando a pauta ela não está tão clara do outro lado? Caniato, já se passaram 7 dias jogado no lixo. Essa hora a gente já devia ter tido uns 3, 4 encontros de empresários com governadores, discutindo pautas com o primeiro rascunho, o esboço. Até agora, nada. E o tempo está correndo. Por que isso? De novo, o único jeito de fazer isso é chamar esses setores mais afetados, reunir com os governadores e focar na diplomacia subnacional. Porque a faca está no pescoço da Embraer, do exportador de café, do exportador de laranja, do exportador de carne bovina. É essa turma que está sofrendo. E é essa turma que precisa ter a sua vida resolvida. Então, esses governadores precisam entrar em campo urgentemente. E é o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo com o governador Tarcísio de Freitas. Mas precisa trazer o Jorginho Melo, precisa trazer o Ratinho Júnior, precisa trazer o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, que também tem uma pauta importante de exportação para os Estados Unidos. Juntar essa turma e ir direto lá negociar. Não tem que... Aliás, provavelmente esses setores já fizeram a lição de casa, já sabem exatamente o que tem que fazer. E um ponto importante para essa negociação, Caniato, é discutir as barreiras não tarifárias e para poder negociar, porque muitas dessas barreiras, tem as tarifárias. O Brasil taxa 2 vezes mais produtos dos Estados Unidos para entrar. Então essas é uma peça importante na mesa de negociação. Mas também tem as não tarifárias, que é essa questão regulatória, sanitária, burocrática. Então, precisava, a essa altura, 7 dias passados do anúncio, já ter tido pelo menos 2, 3 rodadas de reunião. Isso que eu digo, o Brasil, o governo não tem noção do senso de urgência, de tempo. Então, os governadores têm que trabalhar. Por isso que o presidente da República está vindo a São Paulo conversar com os empresários. Porque se depender de Brasília, até criar uma comissão juntando 3, 4 ministérios, nós já estamos no dia 25 de julho, já acabou o tempo, já não tem mais o que negociar. Então, é fundamental esse senso de urgência ser liderado por essas empresas afetadas pela tarifa de 50% e já mostrar na reunião com o governo, falar, olha, realmente aqui tem abuso nessa tarifa que não dá para ser 2 vezes mais do que os Estados Unidos cobram de produto brasileiro. Realmente essa questão não tarifária dá para ser eliminada e isso, qualquer uma dessas eliminações, Caniato, vai dar um senso de vitória para Donald Trump. Como bem lembrou o Beraldo aqui em outros comentários, o que Trump quer é um senso de vitória. Fala assim, fiz o Brasil derrubar essa barreira não tarifária, ou diminuiu em 30% uma tarifa que é desproporcional ao produto americano. É isso que está na mesa. Não é rever todo o tratado comercial Brasil e Estados Unidos. É focar no que nós chamamos na expressão em inglês do quick win. Qual é a vitória rápida que se pode obter numa negociação para dar um senso de vitória para os dois lados. É isso do que se trata. E até o momento, como você bem colocou, Caniato, a ampulheta está correndo e nada de conversa objetiva. Programas Pingos nos Is, recebendo quem nos acompanha pelas emissoras de rádio. Amanhã, terça-feira, reuniões agendadas entre o governo federal e autoridades norte-americanas. E aí, no outro período, na parte da tarde, o governo do estado de São Paulo, também reunião com autoridades americanas, em pauta, naturalmente, o tarifaço, o anúncio de Donald Trump. O governo federal e o estadual vão pensar em alternativas, saídas para esse imbróglio que envolve esse anúncio. Agora, Beraldo, queria que você fizesse esse exercício. Beraldo, negociador, já participou de reuniões com pessoas de várias nacionalidades, né, Beraldo? Há culturalmente diferenças que fazem tem um peso muito importante nessas negociações. Eu queria que você trouxesse a sua percepção de que maneira deve acontecer uma reunião que envolve essas autoridades norte-americanas. Porque se estivéssemos tratando somente de questões tarifárias e tributárias, me parece que essa reunião seria muito mais fácil, simples e objetiva. Mas não se trata apenas disso, né? Semana passada vocês, inclusive, decuparam aquela carta de Donald Trump. Vocês falavam, a pauta envolve, então, a questão que envolve Jair Bolsonaro, críticas à justiça, decisões da justiça brasileira que teriam prejudicado empresas norte-americanas, inclusive reflexões sobre liberdade de expressão e por aí vai, e também as questões tributárias e comercial.
Como essa reunião deve acontecer quando se tem pleitos tão difusos? Bom, primeiro é entender o que de fato há de interesse do ponto de vista dos Estados Unidos. O Dávila colocou muito bem aqui, é preciso saber qual é o avanço possível, o que se pode negociar para que haja uma condição eventualmente mais favorável para algum produto, o que é estratégico, o que não é. O desafio brasileiro, óbvio, é que o Brasil se colocou como porta-voz das bandeiras anti-americanas dos BRICS, o que é um papel absurdo. Não cabe ao Brasil se apequenar na geopolítica e servir de garoto de recados de China e Índia e outros, dizendo, nós vamos criar uma moeda dos BRICS, nós vamos dar uma banana para o Donald Trump, o laranjão, Elon Musk vai se ferrar. Isso é um papel absolutamente ridículo, absurdo. É lamentável ver o Brasil sendo a chacota internacional, porque, do ponto de vista de países como a China, nós somos aquele país manipulável. Vizinhos aqui da América em relação aos Estados Unidos, temos um peso econômico relevante, mas somos manipuláveis. Do ponto de vista dos outros países, da Europa, por exemplo, te dá risada ver o Brasil se colocar nessa posição, porque quando se vai negociar o acordo entre Mercosul e Europa, como é que os europeus olham para a gente? Esses aí a gente não precisa se curvar, porque eles não levam esse tema a sério. E aí vem o ministro, hoje, dizer que não, o Brasil está expandindo as suas relações comerciais para a Europa. Não consegue nem aprovar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Vai dizer que agora vai expandir. Como resposta aos Estados Unidos, nós vamos expandir para a Europa. Vai expandir o quê, ministro? Seja objetivo, claro. O que o senhor vai fazer para, então, direcionar todos os produtos que eram vendidos para os Estados Unidos para a Europa? Vai fazer o quê? As companhias aéreas europeias comprarem a produção da Embraer? Vai obrigar que os europeus agora vão tomar café brasileiro, esquece o café colombiano? Quer dizer, fica de uma forma tão simplória que, falado por autoridades do governo brasileiro, soa absolutamente ridículo aos ouvidos das pessoas que conhecem o mundo e levam o mundo a sério. Então, Canhato, quando você me pergunta sobre essa dinâmica de negociação, para sentar à mesa dos Estados Unidos é preciso, primeiro, objetividade. Papo furado não entra. Papo furado faz a reunião acabar no momento 1, no primeiro minuto, porque eles não têm tempo a perder. A relevância do Brasil para a balança comercial norte-americana é muito pequena. Então, o governo consegue criar subterfúgios internos para resolver esse problema. O prejuízo é para o Brasil. Então, o Brasil é pobre por opção. Já que nós nos colocamos, graças a sucessivas administrações que jogaram o Brasil na pobreza como país, então agora a gente tem que ficar aqui de pires na mão de 4, pedindo por favor, porque senão vai ter um efeito brutal numa economia que já está em frangalhos. E o Brasil será mais uma vez visto como o país que não vale a pena. Esse é o risco que a gente está correndo. Pois é, a gente naturalmente vai trazer também as análises e as reflexões depois da realização dessas reuniões no dia de amanhã. Durso, quer só fechar, trazer o último complemento em relação a essa temática? Claro, muita expectativa para esses 2 encontros e também a visão e o objetivo que cada parte colocará ali sobre a mesa, né? Imaginando que governo federal e governo do estado de São Paulo devem caminhar para o mesmo lado, mas há interesses distintos aí, né? Canhato, quando se abre a comunicação dizendo que nós temos valores inegociáveis, que é, por exemplo, o Estado democrático de direito, a independência das instituições,
que ninguém vai poder ou pode interferir, por exemplo, numa decisão do judiciário, ou eventualmente declarar que um réu não vai mais responder um processo porque assim Trump exigiu, você começa a se comunicar para o que interessa, né? Para o que de fato interessa para essas negociações. E aí nós vamos abrir possibilidade de chegar a um ponto em que nós vamos entender de fato o que o Trump quer e o que a gente pode oferecer. Não vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Donald Trump criando ameaças com prazo para que durante esse período ele consiga chegar onde quer e depois ele recue. Então, nós ainda temos tempo, claro, e aí o Dávila bem falou, né? Falta um pouco de proatividade, mas nós temos um tempinho aí para resolver esse problema e entender de fato o que Trump quer. Porque essa história da sua insatisfação com relação à sua amizade com Jair Bolsonaro pode existir. Ele pode fazer as suas publicações no X, contestar decisões, criticar quem quiser. Agora, ele não pode, por uma carta, exigir que o Brasil interfira, por exemplo, num processo penal em curso, porque ele deseja assim, senão o país inteiro vai pagar a conta. Isso é inadmissível, inimaginável e impraticável.